que vai acontecer no momento certo. Tudo que a gente pede para Deus, Ele vai nos atender. Que eu acredito que tudo que a gente vive aqui nesse mundo está escrito. Então vamos conversar um pouquinho sobre fé. Fé naquilo que a gente não consegue ver, não consegue palpar, né? Mas que a gente acredita, sim, que vai acontecer no momento certo, né? Também não adianta acontecer no momento que não está escrito, né? Que eu acredito que tudo que a gente vive aqui nesse mundo está escrito. E a gente está aqui só para cumprir o que Deus tem para cada um de nós. Mas eu venho compartilhar aqui com vocês um testemunho para deixar aqui uma mensagem para vocês, na verdade, de que tudo que a gente pede para Deus, Ele vai nos atender. Se tratando principalmente de bens materiais, não adianta a gente pedir para Deus e ficar esperando que Ele nos dê aquilo que a gente está pedindo de braços cruzados. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. No Brasil, né, vocês já sabem que hoje eu moro em Portugal, fazem 2 anos que eu estou aqui, mas lá no Brasil eu me deparei com uma situação que eu tinha o José, que é o meu menino mais velho, eu tinha ele e eu estava desempregada e não tinha uma profissão assim específica, né, não era formada em nada. E estava desempregada após o nascimento dele, porque eu não consegui vaga na creche para ele, então eu fui obrigada a pedir demissão do serviço e fiquei em casa com ele, não tinha com quem deixar. Diante dessa situação, eu decidi que eu iria estudar uma profissão, né? Então estudei dei uma olhada em todas as profissões assim que pagavam bem no país e encontrei a profissão de radiologia, técnico em radiologia, que é uma profissão que paga muito bem. Porém, é uma profissão que é muito disputada, né? Mas mesmo assim isso não me abalou, não. Eu pensei, é esta profissão que eu vou estudar para ser. Eu vou ser técnica em radiologia e vou trabalhar com raio-x, né? Que eu achava bastante interessante, assim. Gente, aqui em Portugal tem muita mosca, tá? Nessa época do verão, enfim, elas vão passando aí e vão dando oi pra vocês. E eu resolvi estudar esta profissão, mas eu estava desempregada e esse curso é pago. E eu ia fazer aquele curso, né, pra me profissionalizar. Vou pegar mais um cafezinho. E só que como que eu ia pagar aquele curso, né? Era quase R$ 400 na época e eu não trabalhava, né? Então o que eu fiz? Eu orei pra Deus. Conversei com Deus, né? Ele é meu amigo diário, assim. Eu converso muito com Deus. E eu disse assim, Senhor, eu sei que é difícil, sei que nossa, onde que eu vou estar um dia de jaleco trabalhando num hospital? Onde? Eu sei que é muito longe da minha realidade isto, mas eu quero. E eu vou fazer o que tiver no meu alcance para conseguir. Eu vou trabalhar e eu vou fazer minha parte, que é trabalhar e estudar muito nesse curso. Mas eu preciso que o Senhor me ajude fazendo o que não está no meu alcance, que é abrir uma porta de trabalho para mim acabar o curso e conseguir já entrar na área. E que o Senhor não deixe faltar a saúde, que isso não está no meu controle. E eu vou fazer esse curso, eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou fazer isso com a fé que o Senhor lá no final vai me dar uma vaga de emprego na área. Gente, vocês sabem que é difícil, né? Pronto, uma área muito fechada, quem tá dentro não quer sair. Enfim, mas eu acreditava muito. Então, nessa situação eu precisava escolher um emprego que eu não ficasse tão ausente do José, que é o meu menino, né? Porque é o meu menino mais velho, de quase 9 anos.
É porque eu não queria ficar ausente dele, porque o curso já me demandava muito, era de segunda a sexta, todos os dias, né? De terça a sexta, desculpa. Todos os dias. Era a partir das 6 horas ali até as 10, se eu não me engano. E eu já ia ficar esse tempo, a semana toda praticamente longe dele, então eu não queria mais um serviço que me ocupasse de segunda a sexta, né? Ficaria muito puxado pra minha parte de mãe, né? Porque até eu tinha escolhido essa profissão justamente pra não ficar tão ausente dele, né? E poder dar um conforto que eu julgava necessário pra ele. Então, o que que eu fiz? Eu fui fazer faxina, fui trabalhar com limpeza, né? Eu trabalhava com limpeza toda segunda e sexta-feira. Eu passei o curso inteiro trabalhando somente nesses dois lugares. Era sexta-feira era numa loja e na segunda-feira era numa casa. E eu fazia faxina. Eu nunca vou esquecer. Eu, na segunda-feira, eu recebia R$ 140 e na sexta-feira eu recebia R$ 180 para limpar a loja, né? Era uma loja bem grande, eu entrava lá às 8 e saía de lá quase 8 da noite. E na casa eu entrava às 8 e saía 3h30, às vezes saía às 5, dependendo, né? Dependendo do trabalho que tinha pra fazer. Mas eu trabalhava só esses 2 dias. Eu chegava em casa podre, de cansada, exausta. Às vezes chegava, tomava um banho e já ia pro curso, né? Na segunda-feira nem tanto, porque eu tinha o curso na terça. Mas na sexta acontecia isso muitas vezes. De eu ter que ir direto, assim. E assim, eu levei o curso todo, trabalhando muito. Era muito pesado, tá? Faxina, quem faz faxina sabe que é muito pesado. Mas eu fiz 3 anos ali. 2 anos e meio, mais o tempo de estágio ali, né? Fiz limpeza, fiz faxina. E crendo que Deus ia fazer a parte dele. Eu tava fazendo a minha e tava sendo puxada. Que eu tava estudando muito e trabalhando pesado mesmo. E acreditando no impossível, tá? Porque todo mundo dizia que eu tava perdendo meu tempo com aquele curso, sabe? E eu acreditava que não, porque Deus, o Deus que eu acredito, ele não faz a gente perder tempo, sabe? E eu fiz o curso, e na época de estágio, ali no estágio obrigatório, a escola mesmo faz meio que uma seleção, assim, cada grupo da sala vai para um lado. E Deus, porque isso não estava no meu alcance escolher para que lado que eu ia, Deus me colocou para fazer estágio na Clínica Imagem, lá no Hospital Bahia Sul, lá em Florianópolis, Santa Catarina, onde eu morava, né? E eu fiz meu estágio lá. E quando eu iniciei o estágio obrigatório lá, já era o final do curso, né? A gente faz o curso e no final tem 3 meses de estágio obrigatório para tu concluir o curso, né? E quando eu comecei o estágio, eu falei pra Deus que eu ia aproveitar ao máximo daquela experiência, sabe? Eu ia ficar, eu ia aprender, eu queria aprender pra quando eu terminasse o curso para que eu pudesse dizer numa entrevista de emprego que eu sabia fazer aquilo ali. Então, eu tirei esse curso pra aprender e eu fiz a minha parte de novo. Vou reforçar bastante aqui pra vocês, porque não adianta tu pedir um milagre e não ir atrás, sabe? Então, eu tava lá na Clínica Imagem das 8 às 6 da tarde. O estágio era só 4 horas e eu ficava lá. Eu pedi pra chefe pra ficar lá, porque eu queria aprender, eu precisava saber aquilo ali. Então, eu ficava sozinha no raio-x. E nesse horário, né, porque o outro colega só fazia à noite o estágio. E aprendi muito, aprendi muito, aprendi muito mesmo. Entreguei mesmo pra aquele estágio, né? Eu sei que uma semaninha antes de acabar o estágio, a chefe de setor, a mesma que eu pedi pra ficar o dia todo, me chamou pra conversar. E perguntou pra mim o que eu tinha achado do estágio, se eu tinha gostado, né? Se eu tinha aproveitado bastante, se eu tinha aprendido mesmo, porque eu tinha falado pra ela que eu queria muito aprender. Eu disse pra ela que sim. Que pra mim as expectativas tinham sido atendidas e que eu me sentia pronta pro mercado de trabalho. Então eu era muito grata àquela clínica, né? Por ter me ensinado tanto e por ter aberto as portas pra mim daquele jeito, né? Apesar de que eu fiz o curso, eu fiz o estágio o dia inteiro e eu não recebia nada por isso, tá? Era tudo sob minha conta. Então, assim, eu fiz a minha parte, entendeu? Eu fui atrás, né? Eu me esforcei pra isto.
E nesse meio tempo eu escutava de todo mundo que eu tava trabalhando de graça, que eu tava fazendo papel de idiota. E eu sabia que o que eu tava ganhando ali era muito mais que o dinheiro. Eu tava aprendendo muito ali. E eu sei dizer pra vocês que nesse momento que ela me chamou, ela disse assim, Karen, eu quero que tu faça parte da minha equipe. Eu quero que tu vá apresentar o teu TCC, né, que já era final de curso. E apresentando o teu TCC, tu inicias aqui com a gente. Então ela já pediu minha carteira de trabalho, né? Pra assinar minha carteira de trabalho como técnica em radiologia da Clínica Imagem, lá no Hospital Baía Sul. Pra quem mora na região sabe que é um hospital super conceituado, né? E Deus me atendeu mais uma vez. Eu comecei a trabalhar lá, deu a época da pandemia. Com a época da pandemia eu fui desligada, obviamente, eu tinha pouco tempo de casa, né? Tinha pouca experiência na área, então eu fui desligada, né? Junto com muitos outros funcionários, então eu saí tranquila. Mas assim também que eu fui desligada, como era a época da pandemia e as UPAs estavam, né, as policlínicas lá estavam cheias, estavam com muito movimento, né, por conta da pandemia, eu logo em seguida, assim, coisa de meses, assim, 4, 5 meses, eu já comecei a trabalhar numa UPA e depois troquei esta para trabalhar em duas, tá? Então, assim, Deus sempre me abençoou, sabe? Sempre fez a parte dele. Quando eu pedi em oração uma profissão que pagasse bem pra mim e que eu pudesse estar presente na vida dos meus filhos e que era uma profissão difícil de entrar, porque né? Eu não fiquei de braços cruzados esperando a vaga chegar, sabe? Eu não fui lá e fiz o básico pra conseguir. Eu arregacei as mangas e fiz a minha parte. Tudo que tava no meu alcance eu fiz. Só que o sobrenatural, que era o abrir uma vaga, abrir essa oportunidade de primeira na área, e isso aí não tava eu ir para aquele lugar, sabe? Eu ir para uma clínica privada. Isso tudo não tava no meu alcance, porque muitas pessoas da minha sala foram para hospitais públicos, né? Porque é um sorteio ali. Então, isto que não estava na minha parte, Deus fez e fez com louvor. Eu saí do Brasil por motivos pessoais, né? Mas eu queria aqui testemunhar para vocês o que eu chamo de fé, né? Eu acreditava que um dia Deus ia me ajudar, né? A conseguir uma vaga. Eu me deparei com uma situação que eu trabalhava de jaleco na UPA, que era uma situação muito longe da minha realidade, né? E, enfim, eu tive o prazer de ser abençoada, sabe? Mas eu fiz muito a minha parte, assim. Em cada momento, assim, às vezes que eu ficava pensando, né? Nossa, parece até que é muito pra mim, né? Essa situação. Mas eu trabalhei muito pra estar naquela situação, sabe? Não veio assim. Deus fez a parte dele, fez com louvor. Mas eu também fiz a minha, sabe? Agora eu tô aqui dando um mamazinho pra encerrar o vídeo. E eu e Deus, a gente não tem só essa história, assim. A minha vida inteira sempre foi assim, sabe? Eu sempre orei muito e pedi e arregacei as mangas pra fazer. Mas Deus sempre me ajudou com o sobrenatural. Eu vou compartilhar com vocês mais experiências como essa pra alimentar de alguma forma a tua fé também. A tua fé. Hoje eu vou dizer pra vocês que a minha oração pra Deus é para a conquista da minha casa própria, aqui em Portugal. E tô trabalhando muito para isso. Eu tô no começo da minha bênção, que tá logo ali. E eu vou testemunhar para vocês. Eu creio sim, que vai chegar um momento que eu vou fazer um tour pela minha casa. E pra mim
não vai ser surpresa, sabe? Porque eu acredito, eu confio muito nesse Deus, que é um Deus que responde orações, é um Deus que faz milagres ainda, e é um Deus que me acompanha todos os dias. E que se você acreditar, Ele te acompanha também. Eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça do like, isso ajuda muito. Deixa um comentário também, isso ajuda muito o engajamento do canal, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.